Quem já está seguindo a gente, quem já está acompanhando os nossos vídeos, sabe que a gente já resolveu uma questão de Era Vargas, que é a temática da nossa questão de hoje também, né? Quem ainda não está seguindo a gente no canal, aproveita, segue. Ao mesmo tempo, aciona, né, aquele sinalzinho para vocês receberem, aquele sininho para vocês receberem as notificações, para vocês estarem sempre por dentro das novidades. Galera, a gente vai resolver uma outra questão de Era Vargas, porque essa temática é uma temática bem importante para a gente. Essa questão específica, que é a questão 27, ela caiu na prova azul do vestibular Enem de 2016, ok? Vamos lá para a nossa questão. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. É o caso, por exemplo, da Olga Benário, que acabou sendo extraditada e foi enviada diretamente para um campo de concentração da Alemanha nazista. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi: gente, o Vargas governa o Brasil num momento em que a gente estava vivendo um cenário internacional bem complicado, marcado por uma polarização ideológica muito forte. O contexto internacional nesse momento é o contexto entre guerras, né? A Segunda Guerra Mundial eclode em 1939. Ao mesmo tempo, a gente tem nesse momento da década de 1930, aliás, desde a década de 1920, a ascensão dos regimes totalitaristas, dos regimes nazifascistas. No caso da Itália, esse regime emergiu ao poder na década de 1920, depois da famosa Marcha sobre Roma, realizada pelo Mussolini. E no caso da Alemanha, a ascensão do nazismo ela acontece na década de 1930. Ou seja, a gente está vivenciando um contexto europeu bem complicado. Essa disputa ideológica, nesse momento, ela vai ser marcada também não só pela ascensão dos regimes nazifascistas, mas também por uma disputa gerada pelos países capitalistas liberais e, ao mesmo tempo, pela própria União Soviética, que naquele momento estava também tentando expandir a sua ideologia, principalmente dentro do continente europeu. Essa polarização ideológica, ela chega aqui no Brasil. E quando ela chega aqui no Brasil, ela vai ser responsável pela fundação de 2 partidos políticos, cada um marcado por essa disputa ideológica. O primeiro partido foi a Ação Integralista Brasileira, também conhecida como AIB, fundada na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente num bairro conhecido como Meier. A Ação Integralista Brasileira vai ser exatamente aquele partido que vai importar para cá as ideologias nazifascistas. O grande líder da Ação Integralista Brasileira era o Plínio Salgado, que aparece na imagem de vocês aqui, né, no meio da imagem de vocês, vestido, inclusive, um tanto quanto muito parecido com a imagem do Adolf Hitler, né? Esse partido da Ação Integralista Brasileira era um partido que vai defender as mesmas características nazifascistas. Então, é um partido que defende o nacionalismo, o discurso de liderança, do culto ao líder, da grande propaganda em torno desse líder. Ao mesmo tempo, também é um partido que prega pela militarização do seu território, pela militarização do país, desde a educação básica. Em contrapartida, a gente tem também a fundação da Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL. Aqui na imagem de vocês estão vendo o famoso Luiz Carlos Prestes, que na época da coluna Prestes, é bom que a gente frise isso, na época da coluna Prestes, que ele realiza na década de 1920, se opondo, né, ao cenário político da Primeira República, o Luiz Carlos Prestes, naquele momento, ainda não tinha aderido ao socialismo, tá? Ele só adere ao socialismo depois que ele busca asilo político fora do Brasil. E aí, nesse momento, na década de 1930, ele volta para cá, inclusive ele vem para cá com a Olga Benário, que vem trazendo ele em segurança, e aí os dois juntos fundam a Aliança Nacional Libertadora aqui no Brasil. A Aliança Nacional Libertadora, ela representa exatamente o Partido Socialista, então ela está vinculada naquele momento a Moscou, a própria União Soviética. O Vargas, a gente pode entender que ele acaba sendo influenciado por esse conflito ideológico da época. Essa tirinha, ela é uma tirinha que representa exatamente
o momento do Estado Novo varguista, que é o momento da ditadura do Vargas, é o momento que a gente tem uma Constituição, que é a Carta de 37, que vai ser elaborada, inclusive, aos moldes da Carta Fascista na época. A gente pode entender que o Vargas de 1937 é esse Vargas que acaba se aproximando da ideologia nazifascista, que flerta com a Alemanha, que flerta com a Itália e que traz para cá também uma política antissemitista e uma política também racista, pautada num discurso racial muito forte. Ao mesmo tempo, a partir do ano de 1941, a gente pode entender que ele rompe as relações diplomáticas com a Alemanha e com a Itália, porque ele estava interessado em realizar relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. Por isso que nessa charge aparece o nome Getúlio Delano Vargas. Delano era um dos sobrenomes do presidente Franklin Delano Roosevelt. Nesse momento, a gente tem acordos comerciais sendo realizados com os Estados Unidos, principalmente para a construção da famosa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E no fim do governo dele, em 1945, como a gente vai lutar na Segunda Guerra Mundial, isso acaba gerando uma crise política no Brasil muito forte, porque a gente vivia uma ditadura, só que a gente vai lutar na Segunda Guerra Mundial defendendo o regime democrático, defendendo o retorno à democracia dentro da Europa. Isso gera uma crise política muito forte, e diante dessa crise política, o Vargas decide iniciar o processo da redemocratização e ele acaba soltando Luiz Carlos Prestes. Por isso que nessa charge final, aqui em 1945, ele está sendo apelidado de camarada. Gente, fica aqui também uma dica para você, um comentário que também está disponível no YouTube e que acaba também revelando certas questões raciais da época, ligada à ação integralista brasileira e ligada também a essa política racial existente no Brasil nesse momento da década de 1930, da década de 1940. O documentário se chama Menino 23. Vamos resolver a nossa questão. Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto, diante de tudo isso que a gente acabou de comentar, a gente ficaria com o gabarito da letra E. Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. O próprio Vargas, nesse momento, ele está flertando com a ideologia nazifascista. Galera, beijos, abraços, até o próximo vídeo.